Eu, Nicole, graduando em Direito da Faculdade de São Francisco, da Universidade de São Paulo, vou entrevistar o professor Heráclito Barbosa, professor associado da Medicina Preventiva da FMUSP. A primeira pergunta é, professor Heráclito, na sua opinião, quais pontos positivos que o projeto Kids Save Lives Brasil pode ter nas escolas públicas? Oi, Nicole, tudo bem? Bom, para responder essa daí, eu acho que eu vou citar alguns pontos positivos. Posso esquecer de vários outros, mas vamos pensar em, primeiro, assim, tipo, estimular a participação do aluno em atividades de grupo, de equipe, né? Trabalhar em equipe. Uma outra seria incorporar um conhecimento importante, estimulando, assim, uma atividade proativa diante de uma situação crítica. Um terceiro, talvez, oferecer assim, um conhecimento simples, sistematizado, dando uma luz assim, em meio a uma escuridão, provocada no meio de uma situação de pânico. Então, é importante sempre ter alguém lúcido para tomar certas iniciativas, visto que, normalmente, existe muita imobilização diante desse tipo de situação de estresse e de pânico de uma parada cardiorrespiratória. Bumba, acontece aquilo, é um pânico. Então, se tiver alguém lúcido, ajuda demais. Obrigada. A segunda pergunta é, o senhor acha que as crianças pequenas podem se beneficiar da canção da ressuscitação cardiopulmonar para o desenvolver de conhecimentos simples, habilidades e atitudes na parada cardiorrespiratória? Olha, eu acho que sim. Porque, assim, eu acho que são canções que ajudam a memorizar essa prática e acaba, assim, contagiando, né? Tanto os educadores quanto os professores e, como não, os pais também, quando está em casa. Então, eu acho assim, a criança sempre vai cantar, aprendeu aquela musiquinha, e ajuda no espalhamento de um conhecimento que eu acho que é importante. Obrigada. A terceira pergunta é, o senhor já presenciou as atividades dos treinamentos com adultos jovens? Na sua opinião, os treinamentos são motivadores? Eles normalmente se interessam? Sim, eu já vi muitas vezes. Não. Os treinamentos, eles motivam muito. Então, eles permanecem o tempo todo interessados. É muito interessante, bacana ver. Eles são muito participativos. Eu acredito até que a proximidade das idades de instrutor e alunos, eles acabam propiciando um ambiente bastante propício para essa prática. Então, mas apesar de serem jovens, existe uma seriedade muito grande. Então, assim, nessa abordagem. Então, é fascinante ver o pessoal trabalhando e treinando. É muito bacana. Os instrutores graduandos se importam em ajudar os aprendizes, na sua opinião? Não, eles não se importam. Na verdade, essa integração ela é notada a cada treinamento. Então, é bastante enriquecedor e gratificante vê-los assim. Cria um clima bonito, bacana de se ver. O senhor acha que as pessoas que fizeram o treinamento do Kids Save Lives Brasil ou outro curso semelhante podem ser mais confiantes para ajudar as vítimas de parada cardiorrespiratória em um ponto de ônibus, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que esses exemplos, assim, desse tipo de situação, ele já é relatado. Ele é relatado fora, como já é relatado até no Brasil já. Que, assim, que são relatos do Kids Save Lives. Então, lembrando que apenas assim, se você levar para o extremo, assim, se uma vida for salva, e acaba sendo, porque assim, se trabalhar direito, esse treinamento ele acaba passando esse tipo de mensagem, esse tipo de prática, né? Embora seja tudo simulado, no momento em que acontece uma situação, a gente já percebeu que muitos têm a iniciativa. E se a gente tiver uma vida salva no extremo, uma que seja, já valeu todo esse esforço. Bom.
O senhor acha que o Kids Saves Lives Brasil pode ter algum impacto na educação e na saúde pública? Claro, claro. Então, acho que assim, eu acho que a, a educação, ou eu amplio isso para ensinamento, né? Eu acho que esse ensinamento dessas atividades, elas são simples, mas, no fundo, elas, elas, elas incorporam na sociedade algum tipo de ação que a gente vê que, quando falta, a gente fica lamentando de não ter ninguém naquele momento para tomar atitude simples. Então, e como política pública, não precisa gastar muito, ou não precisa ser essas coisas exageradas, não, às vezes coisas simples trazem resultados fantásticos. Então, eu acho, assim, tem todo, assim, a minha aprovação, esse tipo de iniciativa de um programa como esse. Obrigada, professor Heráclito. Eu agradeço muito a sua participação na entrevista ao Kids Save Lives Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado.